hora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Uma excelente noite de estudo para todos nós e que possamos aproveitar o máximo possível todo esse conhecimento que iremos trabalhar aqui hoje. Bem, o tema da nossa palestra de hoje vai ser o entendimento do motivo de se existir o sofrimento. Esse é um dos motivos que mais nos faz questionar a vida. E é também um dos motivos que eu mais vejo as pessoas que estão descrentes, que desanimaram, que estão depressivas, que estão chateadas, ansiosas, mais usam para reclamar da vida. E também que mais usam também os que são ateus e etc. para duvidar sobre a existência de Deus, duvidar da realidade, porque eles acreditam que não tem sentido uma vida onde o sofrimento existe. E essa explicação de hoje vai nos refletir sobre o sofrimento, refletir sobre a existência dele e como lidar com esse tal sofrimento para a gente poder usar a nossa encarnação da melhor forma possível. Então, bora lá, eu vou começar aqui explicando um conceito interessante do budismo chamado as quatro nobres verdades. O príncipe Siddhartha Gautama, que é o nome histórico do Buda, era muito rico, tinha muito poder, tinha muitos valores, e um dia ele resolveu, resumindo muito, começar a meditar e começar a buscar o caminho de evolução e desenvolvimento. Que durante esse processo ele se tornou um asceta e ele começou a praticar yoga, que na época era algo que era feito pelo pessoal em meio à floresta, se conectando com a natureza, e os praticantes dessa arte, eles muitas vezes ficavam com meditações onde eles tinham momentos onde eles faziam períodos de jejum, entre outras coisas. E é dito que um desses dias acabou que Buda se iluminou. Ele, de tanto meditar, de tanto focar nas práticas, de tanto se dedicar à autorreflexão, ele iluminou. Para quem tiver mais curiosidade, tem um documentário bem interessante, uma animação interessante chamada As Leis do Sol, que explica de uma forma mais bonitinha, diríamos assim, esse processo de iluminação. E também tem várias outras palestras no YouTube. O meu foco aqui não é explicar a vida de Buda, então eu estou pulando rapidamente. Mas, em algum momento, Buda iluminou. E quando ele iluminou, ele teve a consciência de que ele queria ensinar as pessoas como também atingirem a iluminação, como também descobrirem o caminho para deixar de sofrer e para encontrar o verdadeiro motivo da vida. E ele explicou esse caminho através das quatro nobres verdades, que são quatro princípios filosóficos que a gente deve meditar e refletir durante a vida. E dentro do quarto princípio, a quarta nobre verdade, a gente vai estudar o caminho óctuplo de Buda. Primeiro, é importante deixar claro que Buda, na verdade, não é o nome de Siddhartha. Muitas pessoas acham que o nome de Buda é Buda, mas na verdade Buda é um estado consciencial. Buda, lá no sânscrito, significa o iluminado ou iluminado. Então, o estado búdico é um estado mental onde você está iluminado. Por isso que Siddhartha dizia o seguinte: todos vós sois Buda, todos vós sois deuses, como disse Jesus. Por que todos nós somos Budas? Porque todos nós podemos chegar à iluminação. É dito que ele sempre dizia o seguinte: todos vós sois Budas, só não sabem ainda disso, só não perceberam ainda como se tornar um Buda. Então, de novo, Buda é uma palavra que vem do sânscrito e significa iluminado. Então, para a gente entender por que essa palavra iluminado é a palavra utilizada para se referir ao estado de consciência onde você chegou à plena evolução, é porque quando você começa a meditar, se autoconhecer e se libertar do ego, você passa a se tornar iluminado. Mas, de novo, vamos refletir por que a palavra iluminação. Tem um conceito da teosofia que eu gosto muito, que é o que eu vou usar para vocês entenderem melhor por que essa palavra iluminação de uma forma mais simples. Lembrando, eu estou misturando aqui o conceito do budismo, eu estou misturando o conceito da teosofia, estou misturando o conceito kardecista, eu estou juntando várias coisas para poder facilitar o aprendizado de vocês. Também vou misturar coisa de psicologia, então se alguém que for dessa religião estiver assistindo, me perdoe, mas é a forma com que eu
vejo e entendo que fica mais fácil de explicar para as pessoas esses conceitos. Segundo a teosofia, todos nós somos filhos de Deus, correto? E Deus é um ser de pura perfeição, pura luz, pura evolução. Se Deus é feito de pura luz, ele é luz. E se Deus nos fez, Deus é nosso Pai, Deus nos criou, em algum momento o nosso espírito esteve em perfeito contato com Deus. E se o nosso espírito esteve em contato com Deus, Deus nos fez, e ele nos passou parte da essência dele, já que somos feitos em semelhança de imagem e perfeição com Deus, nós somos filhos de Deus, correto? E o filho de um cachorro é o quê? Um cachorrinho. O filho de um gato é o quê? Um gatinho. E um filho de um Deus é o quê? Um deusinho. Nós somos deuses no processo de evolução. Nós somos deuses no processo de desenvolvimento. Um bebê humano, ele não tem todas as capacidades que um humano adulto tem. Mas isso muda o fato de que um dia esse bebê humano se tornará adulto e terá plenas as capacidades que o adulto tem? Não. Então, sim, ele pode se tornar um deus. Sim, nós podemos nos tornar deuses, assim como um bebê pode se tornar um adulto. Se Deus é pura luz e ele nos criou também sendo luz, nós somos como sóis. Esse é o conceito que a teosofia dá. E o que é um sol? O sol é uma bola de luz, uma bola de energia, correto? E o que é o nosso espírito, se não uma bola de luz, uma bola de energia? Mas é que tá. Segundo a lei da correspondência, já estou misturando aqui com o hermetismo, tudo que está acima é como o que está abaixo, correto? Então, se a gente tem um sol aí fora, e esse sol faz rotação também, ele faz rotação, e os planetas fazem rotação e translação ao redor dele, nós também fazemos o mesmo processo, certo? Eu sou o sol da minha vida, e eu também acabo fazendo com que pessoas orbitem a minha vida. Assim como o Sol faz com que planetas orbitem ele, certo? Então, eu, por exemplo, faço pessoas orbitarem a minha vida. O meu pai, a minha mãe, porque eu nasci nessa família. Os meus amigos, porque eu tenho uma relação de aprendizado e de conexão com eles. As pessoas do meu trabalho, as pessoas da faculdade, as pessoas do colégio, enfim. Porque essas pessoas orbitam a mim, já que eu sou o protagonista da minha vida. Eu sou o Sol da minha vida. Segundo essa visão teosófica, todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão aqui para nos ajudar nesse processo de autoiluminação, nesse processo de nos tornar perfeitos. Por quê? Porque essas pessoas, através do contraste que nós temos nas conexões de relações com essas pessoas, nos fazem crescer, nos fazem desenvolver e evoluir. Vamos dizer que eu tenho uma pessoa que está próxima a mim que me irrita. Essa pessoa, de certa forma, ao ser um grande mestre da irritação, do que é estar irritado para mim, me faz ter que aprender a controlar a minha irritação. Então, essa pessoa me ajuda a ter mais luz, já que me relacionando com ela, ela me ajuda a trabalhar meu autoconhecimento para que eu não sofra com a irritação que essa pessoa me provoca. Então, eu sou um sol. Eu estou vibrando energia o tempo todo, estou vibrando luz o tempo todo, e tudo que acontece na minha realidade, na minha vida ao meu redor, é para que eu me torne cada vez mais brilhante. Jung, por exemplo, cita lá na psicologia analítica uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, mais ou menos, eu estou parafraseando a frase, que ele diz assim, que não existe nada que fique obscuro em nossa mente. Tudo que está obscuro na nossa mente tem uma força absurda para que um dia se torne claro e vívido aos nossos olhos. Vou usar também uma analogia lá da eubiose para a gente refletir um pouco sobre o que seria esse processo de iluminação. Se a gente parar para pensar, tudo o que existe na nossa realidade só existe porque o nosso cérebro está funcionando, correto? Você está me ouvindo porque o seu cérebro está captando através do canal auditivo e do córtex auditivo todo o processo da vibração do som da minha voz e está transformando esse som da minha voz em sinais que têm significado para você, que têm sentido para você.
E por isso, por o seu cérebro funcionar, você está me ouvindo e me entendendo. Então, tudo que está ao nosso redor só existe porque o seu cérebro pensa. Se você está vendo, sei lá, a sala de estar da sua casa aí ao teu redor, é porque o seu cérebro pensa. Porque os seus olhos estão vendo essa sala, o seu cérebro está transformando esse estímulo visual em pensamentos e você está vendo a sala por isso, correto? Então, tudo que existe só existe porque o seu cérebro pensa. E segundo essas religiões espirituais, os nossos olhos eles não são câmeras que estão observando a realidade e absorvendo elas. Segundo essas visões espirituais, os nossos olhos são como projetores, são como um data show. O que é que o data show faz? Ele coloca imagens para fora. Se o meu cérebro não estiver pensando, nenhuma dessas imagens que estão aqui ao meu redor existem. Nada nessa realidade existe. Então, é o meu cérebro, é o meu espírito que está criando toda essa realidade. E é o meu espírito, é o meu cérebro que gera cada uma dessas pessoas que estão ao meu redor, que estão aqui para que eu aprenda, para que eu evolua, para que eu me desenvolva. Então, o processo de iluminação é fazer com que cada vez mais eu me torne luz, trabalhando as sombras que estão ao meu redor. As pessoas ao meu redor são as sombras. A minha família, os meus amigos, todas as pessoas que me geram, sei lá, raiva, egoísmo, rancor, orgulho, vaidade, são pessoas que estão me ajudando no meu processo de iluminação, no meu processo de desenvolvimento. E aí que a gente vai começar agora a trabalhar a primeira nobre verdade, que é uma verdade filosófica sobre do porquê de existir o sofrimento. Eu acho que está todo mundo conseguindo me acompanhar e entender o que eu estou falando, não é? Nós somos uma bola de luz, uma bola de energia, um espírito. Esse espírito está se relacionando com as pessoas ao redor para que ele tenha cada vez mais luz e desenvolvimento. E eu, enquanto encarnado aqui, estou, de certa forma, projetando a minha realidade. Por que eu estou projetando? Porque o meu espírito tem energia. E a minha energia, através da lei de ação e reação, de causa, de efeito, ou lei da atração, como queira você chamar, faz com que situações na minha vida sejam atraídas para que assim eu possa viver e existir sempre aprendendo. Então, nada na tua vida acontece por acaso. Acontece porque o seu espírito atraiu essa situação para que você pudesse aprender com ela e assim aprender, se desenvolver e evoluir. Se vocês tiveram dificuldade de entender tudo que eu expliquei até agora, eu já fiz uma palestra falando sobre Platão, Sócrates e Aristóteles, que é um texto que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é explicada toda essa visão de que o plano real, esse plano aqui que a gente está, é uma projeção da nossa mente, e que a verdadeira realidade é a realidade espiritual, que é o plano espiritual. Então, tudo que eu estou falando aqui está com base no kardecismo também, e é também a forma com que o kardecismo vê o mundo. Essa realidade aqui é uma projeção do nosso cérebro, é uma projeção da nossa mente para que a gente esteja aprendendo e evoluindo, correto? Então, agora eu vou passar para a primeira nobre verdade. A primeira nobre verdade diz que a insatisfação existe, que a dor existe, que é dukkha no sânscrito, que é uma palavra que significa insatisfação. Se a gente parar para pensar, a insatisfação realmente existe, porque a gente sempre está insatisfeito. A gente sempre quer uma roupa melhor, uma casa melhor, um celular melhor, uma televisão melhor. A gente sempre quer melhor, coisas melhores para a nossa vida, porque nós, em essência, somos insatisfeitos. E é exatamente o fato da insatisfação existir que me faz ter sofrimentos. Mas bora lá, por que eu estou insatisfeito? Por causa da ilusão do ego. Ego significa eu. Segundo lá a teoria freudiana, o ego significa o eu. Durante o meu processo lá na infância, o meu id, que é o meu instinto primitivo, vai socializando, vai se conectando a esse mundo e ele começa a formar o meu ego. O meu ego seria o eu. Eu, um dia, fui lá uma criancinha pequenininha, fofinha, e eu fui crescendo e me desenvolvendo. E meu pai me chamava, Francisco, vem cá.
E eu comecei a entender, olha, eu sou essa palavra, eu sou esse som Francisco. Ah, eu tava um dia brincando lá e minha mãe olhou para mim e disse, nossa, Francisco é agitado. Então eu associei, poxa, eu sou Francisco e uma característica minha de ser Francisco é ser agitado. É só um exemplo, eu sou uma pessoa bem tranquila e calma. E aí, durante todo o processo do meu desenvolvimento de infância e crescimento, começaram a me definir como sendo o eu, como sendo o ego chamado Francisco. Isso, eu fui desenvolvendo esse meu ego chamado Francisco. Eu fui me desenvolvendo como ego chamado Francisco, que gosta de, sei lá, de espiritismo, de filosofia, que gosta de música, que gosta de rock, por aí vai. E eu fui cada vez mais colocando características no meu ego, no meu eu, que me fizeram acreditar que eu sou o Francisco, sendo que eu não sou o Francisco. E eu, Francisco, tenho o ego, porque me ensinaram e porque me fizeram desejar, de que, sei lá, eu tenho de ter a TV mais nova, o celular mais novo. Eu tenho que ter o celular da maçã para ser mais bem visto, para que todo mundo ache que eu tenho dinheiro, para que todo mundo ache que eu tenho mais poder, que eu tenho uma vida melhor. Mas eu desejo esse celular da maçã, por quê? Porque desde pequeno eu fui ensinado que quanto mais rico eu fosse, quanto mais dinheiro eu fosse, quanto mais objetos bons eu tivesse, mais eu iria ser bem visto, elogiado, mais eu iria ser desejado e por aí vai. Então, se vocês pararem para pensar, é pelo fato de eu ter um ego chamado Francisco que eu desejo coisas. E por eu desejar coisas por causa desse ego chamado Francisco, eu me sinto insatisfeito. Porque eu não tenho o celular da maçã, eu tenho outro celular, e esse outro celular me deixa insatisfeito porque ele não é tão bom quanto caso eu tivesse esse outro celular da maçã. Ou então o carro do ano. Ou então a casa de 2 andares com porcelanato e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o ego é uma ilusão. Eu não sou Francisco Ramos. Eu temporariamente estou Francisco Ramos. Por quê? Quando eu morrer, eu vou deixar de ser Francisco Ramos. O meu corpo de Francisco Ramos vai ficar aqui, a minha existência de Francisco Ramos vai ficar aqui, e eu vou voltar para o plano espiritual. E um dia eu vou reencarnar, e eu vou ter outro nome, outra família, vou ter nascido em outra época, vou ter outras características, e pelo fato de eu estar lá na minha próxima encarnação, muda o fato de que eu fui Francisco? Agora eu sou Francisco, mas na minha encarnação anterior eu posso, sei lá, ter vindo na Itália, ter me chamado Francesco e não Francisco, ter sido de uma família totalmente diferente. E naquela época eu me achava e eu achava e me considerava sendo Francesco e não Francisco. Então perceba, você se identifica com o seu ego, você se identifica com esse nome que colocaram em você e por isso você sofre. Por quê? Porque você, Francisco, acredita que você precisa de um celular novo, acredita que você precisa de um computador melhor, de uma televisão melhor, de uma casa melhor. Por quê? Porque você, Francisco, se compara com o seu irmão, sei lá, com a sua irmã Santa Clara, que tem uma casa melhor, tem um carro melhor que o seu. E nessa comparação egóica, eu não quero sair por baixo de ninguém, então eu quero ter as coisas melhores. E nisso, a do K, a insatisfação vem. É aquela famosa frase, a grama do vizinho é sempre mais verde. Em comparação ao meu ego, quem tem uma vida melhor que a minha é mais privilegiado e eu me sinto insatisfeito por não ter tantos privilégios quanto essa pessoa. Então, a primeira nobre verdade é que a insatisfação existe. Todos nós somos insatisfeitos por essência, por sermos seres egóicos. E é trabalhando, entendendo e transformando essa insatisfação que a gente vai conseguir desenvolver. Tanto que olha o que a segunda nobre verdade diz. Primeiro eu tenho que entender que a insatisfação existe. Segundo, eu tenho que entender por que a insatisfação existe. A segunda nobre verdade diz o seguinte: a causa da insatisfação é a sede e o desejo. A Tânia, não sei se é assim que pronuncia. E por que eu tenho insatisfação e desejo? Porque, que nem eu falei, eu me identifico com o meu ego, eu me identifico com
o Francisco, e eu acho que sou Francisco, e para ser Francisco eu tenho de ganhar muito dinheiro, eu tenho de ter uma casa maravilhosa, eu tenho de viajar para todos os lados, porque tecnicamente neste mundo e nessa realidade que a gente vive, ter essas coisas é o que me faria ter poder, e o meu ego deseja poder. Então, eu sou insatisfeito porque eu me identifico como sendo fulano. E enquanto eu me identifico sendo Francisco, eu estou na obscuridade. Porque Francisco, ele tem limites, ele tem características e ele tem uma personalidade. Já o meu eu verdadeiro, o meu espírito, a minha essência, ele já foi Francisco, ele já foi Roberto, ele já foi Júlio, ele já foi. Quais nomes eu já tive em outras encarnações? Já foi homem, já foi mulher, já foi rico, já foi pobre, já viveu na Europa, já viveu no Sul, na América, já viveu onde quer que eu fosse. Então, quanto mais eu trabalho a minha desidentificação do ego, a diluição do ego, menos eu vou sofrer. Porque menos eu vou desejar as coisas por uma necessidade de mostrar, olha, eu tenho essa coisa. E mais eu vou trabalhar a percepção de que eu só preciso limpar e trabalhar a minha consciência, a minha luz, a minha mente. Então, a segunda nobre verdade diz que a insatisfação existe devido à sede do desejo. E eu, Francisco, só desejo alguma coisa porque eu quero parecer melhor do que os meus outros irmãos. Por isso que o espiritismo e toda a religião espiritual prega muito o amor ao próximo. Porque quando você ama o seu próximo, você não sente inveja dele. E quando você ama alguém, você não fica triste com essa vitória dessa pessoa. Vamos dizer que, sei lá, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, sua esposa ganhasse algo de muito bom. Por você amar essa pessoa, você não ia ficar feliz também? Pelo menos quem ama de verdade fica. Então, se eu amar o meu próximo, eu não vou me importar de que meu próximo mora numa cobertura e eu não. Porque eu vou amar o fato dele existir e dele ter aquela habilidade de usufruir daquilo. Então, a segunda nobre verdade é que quando eu controlo o meu desejo, eu sofro menos. Porque eu não vou ficar com inveja de alguém. Porque eu não vou desejar o que outra pessoa tem. Porque eu me contento e sou feliz amando, tendo o que eu tenho. E aí a gente passa para a terceira nobre verdade, que diz o seguinte: para acabar com a insatisfação, é preciso libertar-se dessa sede, da sede de desejar. E como é que eu vou falar para minha mente? Olha, mente, eu não preciso do carro do ano, eu não preciso da casa nova, eu não preciso da TV nova. Isso tudo é uma ilusão. Eu não preciso de nenhuma dessas coisas para ser feliz. Eu preciso de conhecimento, de amor, de carinho. Tudo isso é ilusão. Então, quando a gente começa a diluir esse ego, quando a gente começa a se libertar dessa tal ilusão de que eu sou esse nome aqui que eu estou dizendo ser, eu começo a me iluminar, eu começo a ter luz. E é na quarta nobre verdade que a gente vai aprender sobre isso. A quarta nobre verdade fala sobre o caminho para a libertação do ego, o caminho para se libertar desse sofrimento. Então, vou recapitular. Só por existir, todos nós sofremos. Nós sofremos porque nós desejamos coisas. Nós desejamos coisas porque nós precisamos alimentar o nosso ego com essas coisas. Então, quanto mais eu trabalhar minha mente, que é a quarta nobre verdade, meditando, me autoconhecendo, refletindo, estudando espiritismo, budismo, filosofia, etc., mais eu vou estar tirando esse ego de mim, mais eu vou estar diluindo esse ego de mim e mais longe eu estarei da insatisfação e da dor, porque eu não vou mais me importar com a dor, porque eu entendo que a dor é uma ilusão. E bora agora então para as 8 verdades, para o caminho óctuplo, para entender como é que a gente quebra cada vez mais esse ego. Como é que a gente se liberta cada vez mais dessa loucura de achar que a gente é melhor que o outro ou não. Eu vou falar aqui as 8 nobres verdades e depois eu vou me aprofundar em cada uma delas. A primeira nobre verdade é a percepção correta. A segunda, quer dizer, o caminho óctuplo é feito das 8 verdades. A primeira verdade é a percepção correta. A segunda é a intenção correta. A terceira é a palavra correta, a quarta é a ação correta,
A quinta é o modo de vida correto. A sexta é o esforço correto. A sétima é a atenção correta. E a oitava é a concentração correta. Eu vou explicar cada uma delas aqui nessa palestra para a gente conseguir entender como se libertar dessa dor chamada ego. Como se libertar dessa dor, dessa ilusão chamada eu. De achar que eu sou essa tal pessoa. Que eu sou esse tal corpo. Bora lá. A primeira nobre verdade, ou a primeira verdade do caminho óctuplo é a percepção correta. Nós precisamos saber a verdade. E como é que eu percebo da forma correta essa realidade? Percebendo que ela é uma ilusão. Lá eles chamam de Maya. Maya significa ilusão. Como é que eu vou perceber que isso tudo aqui é uma ilusão? Observando a vida física e comparando a vida física com a vida espiritual. Eu sou Francisco? Acho que não. Por que eu acho que não? Porque esse meu corpo aqui de carne, que eu chamo de Francisco, vai apodrecer, vai deteriorar e um dia eu vou morrer. Esse osso que está aqui dentro da minha perna é meu mesmo? Rapaz, não. Porque se eu não comer cálcio direito, se não tiver a fixação direitinho de cálcio, esse osso vai esfarelar na osteoporose até que esse osso não seja mais possível de existir dentro de mim. Essa carne que eu estou pegando aqui agora é minha? Não. Eu, quando morrer, os vermes vão comer, os decompositores vão deteriorar. Então, esse corpo aqui não é verdadeiro. Mas existe algo dentro desse eu aqui, desse corpo, que me faz ser eu, que é a minha consciência, que é meu pensamento, que é meu espírito. Então, quando eu tenho a percepção correta de que o meu espírito é a coisa verdadeira e que tudo que está nessa realidade é ilusão, eu paro de sofrer por essa realidade. É claro que isso não é de uma hora para outra, não é ouvindo isso aqui agora que você vai parar de sofrer, mas quanto mais você trabalhar essa ideia na sua mente, menos você sofrerá. Porque você vai ter a percepção correta de que, rapaz, por que eu preciso desse celular novo? Desse celular bonitão que saiu agora com essa câmera toda? Se daqui a alguns anos o tempo vai passar e ele vai se tornar um celular velho que ninguém vai querer. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso colocar mais dinheiro e comprar esse celular? Se o meu celular funciona bem, tirar foto bem, tá funcionando bem. Para que eu preciso disso? Poxa, por que eu tenho que me importar se eu tenho um casarão enorme ou um pequeno? Se eu vou morrer, essa casa vai ficar aí e outras pessoas vão viver nela. Por que eu vou me importar com o meu colar de ouro, com o meu brinco de ouro, com o meu anel de diamante, se eu vou morrer e esse anel vai ficar aí? Mas se eu tenho a percepção correta, eu paro e penso, rapaz, o meu espírito vai continuar. A minha mente vai continuar. A minha consciência vai continuar. E se ela vai continuar, é nela que eu devo investir meu tempo, porque ela sempre estará comigo. E o meu corpo não estará comigo para sempre. Então, essa é a percepção correta. Perceber que isso tudo é uma ilusão temporária, que a gente está aqui para ser testado, para aprender e para ver se a gente consegue evoluir, e que só o meu espírito será eterno, só o meu espírito continuará após essa tal vida. Então, com essa percepção correta, eu começo a evoluir, eu começo a me desenvolver, porque eu começo a perceber a realidade e ver que ela é uma ilusão. O meu espírito, ele gera energia, correto? Lembra que eu falei que o meu espírito é um sol? E se meu espírito gera energia sendo um sol, ele pode gerar energia boa e ele pode gerar energia ruim. E aí a gente lembra da lei de causa e efeito. Se eu gero energia ruim, eu vou atrair planetas, eu vou atrair situações ruins na alegoria do sol. Mas se eu gero energias boas, se eu vibro luz, eu estou iluminando a minha realidade, eu estou iluminando a minha vida e tudo que existe ao meu redor. Então, eu tenho de produzir boas energias, bons dharmas. E evitar de produzir energias negativas, maus karmas. Porque karma é uma palavra que vem do sânscrito e significa ação. Então toda ação negativa que eu gero volta contra mim.
Assim como todo Dharma, toda ação positiva que eu gero, volta para mim. Então, para que eu evolua de verdade, eu tenho de só produzir, só gerar, só emitir amor. Porque só amor voltará para mim e mais amor existirá cada vez na minha vida até que eu esteja pleno em evolução. Então, se eu tenho a percepção correta, eu percebo que tudo isso daqui que eu estou sofrendo nessa vida física é uma ilusão e que a vida verdadeira é a vida espiritual. E que conhecimento, que é o que eu quero, que é o que o meu espírito precisa, é gratuito. Eu posso entrar na internet e aprender um monte de coisa. Eu posso pegar uns livros em alguma biblioteca pública e aprender muita coisa. Conhecimento de verdade é gratuito. Eu posso sentar em algum lugar e conversar com alguém e essa pessoa me passar conhecimento. Eu posso ir para um colégio público aleatório e conseguir conhecimento. Então, a verdadeira coisa que a gente tem que acumular, o verdadeiro bem que a gente deve acumular é o bem intelectual. E o bem intelectual é gratuito. Então eu não vou sofrer para receber conhecimento, porque o conhecimento tecnicamente é gratuito. Eu vou sofrer quando eu não quero aceitar o conhecimento. Por isso que a gente tem os karmas e os sofrimentos. Então, tendo a percepção correta, a gente já para de sofrer muito mais. A segunda verdade das oito nobres verdades é a intenção correta. Se eu sei que eu sou um espírito e eu sei que tudo que eu gero de energia, boa e ruim, volta para mim, eu vou ter a intenção correta. A intenção correta de sempre fazer o bem. Porque eu tendo a intenção correta de sempre fazer o bem, sempre bem retornará para mim. Então, em algum momento, de tanto ter a intenção correta, só intenções corretas retornarão a mim e eu não precisarei mais sofrer. Então, a intenção correta, ela me liberta do mal, ela liberta a minha mente do mal, porque o mal que acontece na minha vida, o sofrimento que acontece na minha vida, a insatisfação que acontece na minha vida, só acontece pela própria insatisfação, o mal e a energia negativa que eu gerei, enviei e mandei para os meus irmãos. Como diz uma frase do irmão Ramatiz que eu adoro citar, nós, seres humanos encarnados, somos como crianças que, após enfiar as mãos em brasa, segurar a brasa e jogar em alguém para queimar essa pessoa, reclamamos de termos as nossas mãos queimadas. Eu peguei a brasa, eu joguei no meu irmão, eu abri a minha boca e eu ofendi alguém. Quando a ofensa volta para mim, eu fico com raiva, sendo que eu comecei a ação. Então, se eu tenho a intenção correta de encher minha mão de amor e jogar nos meus irmãos amor, é a intenção correta de amor que retornará a mim. E aí a gente passa para a terceira nobre verdade, que seria a verdade da palavra correta. Não fale nada que machuque o outro. Lembra da palestra que eu fiz sobre o plexo laríngeo? A palavra correta é você usar de palavras doces, gentis, beneficentes, benevolentes às pessoas. Alguns vão interpretar isso aqui na literalidade. A palavra correta é você não falar palavrão. Meu Deus. É besteira pensar que é só isso. Porque muitas pessoas, por exemplo, usam palavrões para elogiar. E tecnicamente seria algo bom, mesmo sendo um palavrão. Nossa, você é... Tecnicamente essa palavra, esse palavrão, é um elogio. Você é incrível, não é? Então, a palavra correta, no sentido que está sendo dito aqui, é que toda palavra que você emita da sua boca, todo pensamento, toda consciência que você gerar, seja a palavra correta. A intenção, a energia mental de palavra correta. Porque o que a gente muito ouve, palavra tem poder. E quando a gente estuda a gramática, tem o quê? O verbo. Verbo significa o que na frase? A ação. E quando Deus criou o mundo, ele disse o quê? Faça-se a luz. E ele usou do verbo fazer. Faça a luz. E criou a nossa realidade. Então, tudo que você fala está criando a sua realidade. Se você falar, nenhum homem presta, só vai aparecer um homem que não presta para você. Nunca vem dinheiro para mim, só vai sumir cada vez mais dinheiro.
Só tem gente ruim no mundo. Só vai aparecer gente ruim para você. Porque é isso que você está dizendo com o poder do teu verbo. Tem um estudo que fizeram recentemente com uns psicólogos dizendo e mostrando a mentalidade de pessoas pessimistas. Pessoas pessimistas tendem a ver o mundo de uma forma muito mais negativa, porque a mente delas só tem pensamentos que induzem elas a verem a parte negativa de cada situação. Pediram para pessoas pessimistas e para pessoas otimistas analisarem notícias, que eram, entre aspas, neutras. Foi nítido que todas as pessoas otimistas acabavam achando uma solução e um motivo bom para aquela coisa ter acontecido. E todas as pessoas pessimistas achavam motivos ruins para aquilo ter acontecido e ainda pioravam. Então, preste muita atenção à palavra correta que está vibrando na sua mente. Você se faz de coitadinho, de coitadinha, ou você procura ter força mental para enfrentar a situação, para ter determinação para vencer? Então perceba se você está usando a palavra correta na tua mente, porque será esta palavra correta que conduzirá à realidade que você viverá. E agora a gente passa para a quarta das 8 nobres verdades, que é a ação correta. Como eu falei para vocês, ação representa um movimento, correto? Então todo movimento que você tomar na sua vida tem que ser um movimento correto. Labor, o trabalho. A ação correta é trabalhar para o bem dos outros. Você pode ser uma pessoa generosa. Sei lá, você pode estar no seu trabalho e chega alguém pedindo informação. Além de dar informação, você pode ajudar a pessoa a resolver o problema dela mais rapidamente, não pode? Então aí você está tendo a ação correta, o trabalho correto. A ação correta, ela também está associada ao seu trabalho físico. Você tem um trabalho que você deixa o mundo melhor ou que você leva as pessoas ao erro? Sei lá, um gari que limpa a cidade. Ele deixa a cidade mais bela, mais limpa. Ele está transformando o mundo num local melhor. Um cantor que canta músicas bonitas, com letras que nos fazem crer na vida, tem entusiasmo e boa vontade. Ele está usando a intenção correta. Mas um cantor que canta músicas que nos deixa, sei lá, tristes, depressivos, desanimados, ou que fala palavras e coisas negativas, ele está usando o dom dele com a intenção correta, com a ação incorreta. Uma pessoa que tem lábia, ela pode usar da lábia dela para convencer alguém que estava triste a ficar alegre. Alguém que estava desistindo da vida a voltar a ter entusiasmo pela vida. Mas essa pessoa que tem lábia também pode enganar alguém, dar um golpe em alguém e vender um produto lá falsificado. Então, a ação correta é quando você trabalha de uma forma correta para o mundo. Quando você gera e faz boas coisas que transformam o mundo num local cada vez melhor. Então, a ação correta está associada ao seu trabalho, o seu emprego, aonde você tem o seu ganha-pão, diríamos assim, nessa vida. Ou qualquer ação que você tomar. Se você levanta e vai lá e dá um abraço a alguém que está triste, você está tendo a ação correta. Mas se você vê alguém triste e você vai lá e diz, ah, você é um inútil mesmo, aí você já tá vendo, né? Que a ação correta tá longe de você. Agora a gente passa para a quinta das 8 nobres verdades, que é o modo de vida correto, que é respeitar a vida. É o famoso não matarás, sendo mais direto. Mas aqui o sentido de respeitar a vida é o sentido de respeitar a vida em todos os sentidos. Uma planta é uma vida, um animal é uma vida, outro ser humano é uma vida. Tudo é vida ao nosso redor e nós temos de respeitar essa vida. Por isso que o budismo e algumas práticas espirituais são contra, por exemplo, a você comer carne de animais, porque você estaria, entre aspas, vivendo de forma incorreta, com falta de respeito a um ser vivo. Aí alguém vai falar, ah, Francisco, mas um pé de planta é um ser vivo também. Então, cada vertente diz de uma forma, mas o que eu estou querendo dizer aqui é respeito. Tem gente que, por exemplo, eu li no livro Mediunidade de Cura de Ramatiz, não, Fisiologia da Alma de Ramatiz, que ele dizia o seguinte, que hoje em dia um dos modos de abate é pegar uma pistola que tem uma ponteira de metal na ponta
que o cara meio que, entre aspas, dá um tiro, essa ponteira de mental entra no cérebro do boi, da vaca, sei lá, do porco, e mata ele de uma forma instantânea. Aí é menos mal. Mas tem, por exemplo, pessoas que vão na faca, cortam o pescoço e fazem uma morte dolorida para o animal. Isso é respeito correto? Isso é um respeito com a vida? As antigas religiões, quando você matava um animal, você agradecia ao Criador. Você pedia perdão por aquele ato. Você pedia, olha, eu respeito esse animal, eu respeito a existência dele, e eu agradeço a oportunidade de poder me alimentar dele. E eu prometo que ao me alimentar desta carne, eu farei bom uso do meu espírito, do meu corpo, para transformar cada vez mais essa criação em algo melhor. Então, o modo de vida correto é respeitar a vida de todos os seres, dos animais, das plantas, dos vivos, enfim, é viver de modo de vida correto, de ter um trabalho correto, uma atitude correta diante de tudo. E aí vem a sexta nobre verdade das 8, que é o esforço correto. O esforço correto é resistir ao mal. Tem pessoas que se esforçam em ser boas. E tem pessoas que parecem que se esforçam em ser ruins. O esforço correto é sempre resistir à maldade. O esforço correto pode ser considerado como virtude. Lembra que eu falo lá sempre aqui nas leis morais kardecistas a diferença de virtude e de vício? Virtude é uma palavra que vem do latim virtu. E virtu no latim significa força. Então, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tem a força de agir correto. Sei lá, caiu um dinheiro no chão, você tem a força de, em vez de pegar aquele dinheiro, devolver para a pessoa que você viu deixar o dinheiro cair. É um político que passa um dinheiro na mão dele e ele tem a força moral, a virtude de se manter correto e não desviar aquele dinheiro. Ele tem a virtude, ele tem o esforço correto. Mas essa pessoa pode também cair para o lado do vício. E o que é um vício? É o famoso só mais hoje. Só mais hoje eu vou fumar um cigarro. Só mais hoje eu vou beber mais um pouquinho. Só mais hoje eu vou comer mais um prato. Só mais hoje eu não vou na academia. Só mais hoje eu vou desrespeitar alguém. Um vício é um comportamento que também você repetiu tantas vezes que ele se torna parte de você. Sei lá, quando uma pessoa fuma demais, já se tornou um vício nela, porque já é parte das características dela ser um fumante. Mas quando uma pessoa é honesta demais, ela usou tanto da força moral dela de ser honesta, que essa honestidade passa a ser parte dela. E ela se torna uma pessoa virtuosa. Então o esforço correto está associado a você se esforçar sempre para evitar os vícios e para trabalhar as virtudes. E aí, a outra coisa que a gente tem que praticar é a atenção correta, que é a prática da meditação. Porque a atenção correta, para mim, é uma das mais importantes nobres verdades. Porque sem a atenção correta, você não pratica todo o resto. Vamos dizer que eu estou, sei lá, na primeira nobre verdade, que é a percepção correta. Se eu não tiver a atenção de meditar, eu esqueço que eu sou um espírito. Eu começo a acreditar que eu sou Francisco só, que eu sou esse ser humano aqui, e eu esqueço da vida espiritual. Se eu não tiver a atenção correta que é meditar. Se eu não tiver a atenção correta que é meditar, eu perco também a intenção correta e eu paro de ter a intenção de fazer o bem. Porque eu não vou analisar, poxa, será que eu fui grosso ou grosso com ela? Será que eu machuquei ela ou não? Então, eu não vou ter a prática mental de analisar se eu estou tendo a intenção correta. Por isso que a atenção correta, que é meditar, é essencial. Porque toda vez, todo dia, quando você medita, você está reavaliando as suas atitudes e você está observando se você está seguindo ou não as 6 verdades anteriores. Dizem que, se eu não me engano, era Santo Agostinho, ou era um desses pais da igreja, ele tinha o seguinte hábito. Todo dia, todo santo dia antes de dormir, ele meditava pensando em tudo o que ele fez no dia dele. Se ele, sei lá, tivesse maltratado um criado, ele ia parar para lembrar do momento que ele teve a conversa com o criado, a forma com que ele tratou, se ele foi arrogante ou não, se ele tratou bem ou não. E se ele percebesse que ele errou com aquele criado, no dia seguinte ele ia lá e pedia desculpas. Olha se ele não meditava todo dia antes de dormir e se ele não analisava essas 8 nobres verdades dentro dele.
Se ele teve a percepção correta, a intenção correta, a palavra correta na forma de tratar, a ação correta, o movimento de vida correto. Então observe. Se você não medita, você não sai desse ciclo vicioso. Você não muda. Não muda. Só meditando você se transforma. Tanto que tem uma frase lá do Zen Budismo, que a monja Koen faz parte, que ela diz assim: morra no Zafu. O Zafu é o nome dado à almofada que eles usam para meditar, para eles sentarem para meditar. E o morra é no sentido de se transforme. Porque, por exemplo, a versão que existia de você na sua cabeça antes dessa palestra morreu. Para que uma nova versão nascesse sabendo mais sobre budismo, sabendo mais sobre espiritismo, sabendo mais sobre tudo isso que eu falei até aqui agora. Você já parou para rever um amigo seu depois de anos? Às vezes você não diz assim, nossa, fulano tá tão diferente, parece até que morreu e nasceu outra pessoa no lugar. Então, a atenção correta, que é o ato de meditar constantemente, é o que vai fazer você evoluir de verdade. Por que eu me irritei tanto com manhã? Por que eu me irritei tanto com minha esposa? Por que eu briguei tanto com meu marido? Por que eu me irritei tanto com aquela minha colega chata do trabalho? Por que eu acho ela tão chata? Entendeu? Esse ato de meditar, de refletir. Pô, eu acho ela chata porque ela faz isso, isso, isso. Mas por que me incomoda ela fazer isso? Como é que eu posso ficar em paz com essa situação? Como é que eu posso ter a percepção correta dela para eu não me machucar com a existência dela? Como é que eu posso gerar luz em mim para que eu possa iluminar com a minha luz ela e assim me tornar cada vez mais um sol? Então, a atenção correta, que é a prática correta da meditação, é o que ilumina verdadeiramente a minha consciência. Porque é com a atenção correta, que é a meditação, que eu vou perceber onde eu estou errando, onde eu estou acertando. Como eu devo me libertar daquela atitude errada. E aí a gente passa para a oitava e última, oitava nobre verdade do caminho óctuplo de Buda, que está dentro da quarta nobre verdade, que é a concentração correta, que é o controle dos pensamentos. Então não adianta só eu meditar e ficar percebendo o que é que eu fiz de certo ou de errado. Eu tenho de ter a concentração correta para que eu me concentre em não errar de novo. Me concentre em não errar de novo. Me concentre em perceber, poxa, eu geralmente sou uma pessoa que me estresso fácil, né? Então, eu tenho de ter a concentração correta de que toda vez que eu esteja perto de me estressar, eu me analise e me impeça de me estressar, porque é aí que eu tô errando. Ah, eu tenho ciúme, eu tenho ego, eu tenho vaidade, eu tenho inveja. Eu tenho de ter a concentração correta para toda vez que a inveja começar a aparecer em mim, o ciúme começar a aparecer em mim, eu me concentre para não deixar o ciúme me conduzir, a inveja me conduzir, a raiva me conduzir. Porque, como eu disse outro dia aí na palestra, non ducor, duco, que é uma frase que está lá no lema da bandeira do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, que significa no latim: eu não sou conduzido, eu conduzo. Que nem eu já falei aqui para vocês em palestras. Vamos dizer que você estava andando na rua e você tropeçou numa pedra. E doeu muito seu dedinho. A raiva, que é aquela sensação que você tem quando você chuta com o mindinho o canto da parede, só fica no seu sangue, no seu cérebro, por uns 8 segundos. Que é o tempo do seu cérebro entender aquela dor, jogar uma descarga de adrenalina no teu sangue e você ficar meio com raiva daquela situação. Depois desses 8 segundos, que é o tempo que você fica estressado biologicamente, se você continua estressado é porque você alimentou isso. Ah, como eu sou idiota, eu chutei a pedra. Ah, eu não olho para onde eu ando. Ah, esse dia tá horrível, eu já chutei essa pedra aqui, meu mindinho tá doendo, quebrei o dedinho. Ah, ainda tá chovendo, que dia horrível. Ah, não aguento mais essa vida. Ó, que vida horrível, deu meu trabalho, deu tudo. Então, você vai alimentando aquele chutezinho e vai fazendo ele crescer. Então, a raiva e todo o sentimento de insatisfação que existe, você alimenta se você não controlar a sua emoção. Por isso que a frase diz,
Non duco. Não sou conduzido. Não sou conduzida pela minha emoção de raiva, minha emoção de inveja. Eu me conduzo. Eu me controlo. Eu controlo a minha mente e digo, olha, eu agora podia ficar com raiva, mas eu vou respirar fundo, eu vou me concentrar e eu não vou aceitar ficar com raiva. E aí, me concentrando da forma correta, após ter tido a atenção correta, que é a meditação, eu controlo meu cérebro e, controlando meu cérebro, eu volto o meu pensamento para a coisa correta. E aí eu volto para a percepção correta, para a intenção correta e continuo girando a roda aí de samsara. Então, perceba, é um trabalho constante. Não é de hoje para amanhã que você vai mudar teu cérebro, que você vai mudar tua mente. Mas é insistindo com a atenção correta, com a concentração correta, que você vai trabalhar seu cérebro a não se estressar mais, a não ficar mais com raiva, a ir diluindo cada vez mais o ego. E quanto mais você faz essas 8 coisas que eu falei aqui, menos você vai se irritar. Ah, eu tô com, sei lá, inveja do meu vizinho porque a grama dele é mais verde. Tá, mas se eu tiver a percepção correta, eu vou perceber que talvez não tem porquê eu ter inveja da grama dele. Se eu cuidar da minha grama também pode ficar verde. Ela não precisa nem ser mais verde do que a dele, mas se eu tiver uma grama verde porque eu cuidei, porque eu dei o meu carinho, porque eu dei o meu amor, maravilha, tá tudo bem, tá tudo show. Então, perceba que quando você aprende a conduzir a sua mente, em vez de deixar ela ser conduzida pelos seus sentimentos, você trabalha a sua essência, você trabalha o seu espírito e você dilui seu ego. E quando você dilui seu ego, você começa a entender por que a insatisfação existe. Você começa a entender a causa da insatisfação e você entende o que a insatisfação quer te ensinar. Então, lembrando lá no começo, meus olhos são como projetores e não câmeras, porque a câmera puxa de fora e coloca dentro. Mas é o meu cérebro que está colocando fora significado em tudo. É o meu cérebro, é o meu espírito, é a minha energia que está gerando essa realidade. Se fulano aparece na minha vida é por algum motivo. Se fulano aparece na minha vida é por algum motivo. Se eu nasci como filho de tal pessoa, tem um motivo. E tudo que acontece tem motivos. E quanto mais eu medito, quanto mais eu trabalho a minha essência, quanto mais eu trabalho a minha compaixão, mais eu me ilumino, mais luz eu me torno e menos treva existe dentro de mim. Sendo assim, eu tenho fé, tenho certeza de que aqueles que estudarem o caminho óctuplo de Buda, que estudarem as 4 nobres verdades, que estudarem os livros kardecistas, terão em suas vidas o sucesso como a única possibilidade. Porque se vocês lerem lá as 12 leis morais do kardecismo, vocês vão ver que tem tudo isso aqui que eu falei, com outras palavras, com uma filosofia tão bela quanto. Se eu lhe mostrar lá os 7 pecados capitais e o caminho para sair dos 7 pecados do catolicismo, você vai ver lá no final que vai ter a mesma coisa. Toda religião, a Kabbalah, enfim, tudo no final ensina o mesmo processo de você aprender a amar o próximo como a ti mesmo e se libertar dessa ilusão que é a insatisfação, que é dukkha. Então, trabalhe a sua consciência, reflita isso daqui, ouça essa palestra quantas mil vezes for necessário, pesquise isso daqui quantas mil vezes for necessário, pratique a atenção plena e a concentração plena quantas vezes for necessário, porque aí sim eu tenho certeza que você vai mudar sua consciência, você vai mudar sua mente, você vai mudar sua forma de ver o mundo e você vai perceber que o sucesso é e sempre foi a única possibilidade. Porque você vai se tornar luz, você vai se tornar Deus e você vai chegar aos plenos potenciais que o seu espírito pode concluir, que pode chegar. Então, mais uma vez, eu desejo muito sucesso para a vida de cada um de vocês. E eu vou parar aqui a parte gravada na nossa reunião para a gente ir para o nosso debate, as possíveis perguntas e conversas da noite. Então, bora lá.